Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais impressionantes da antiguidade. É uma trama cheia de intriga, de poder, de risco de vida ou morte, tudo acontecendo lá no coração do gigantesco Império Persa. Um lugar onde uma única decisão podia selar o destino de um povo inteiro. Olha, pra gente entender o que está acontecendo aqui, tem uma regra de ouro no Império Persa do rei Assuero. Um decreto que fosse assinado com o anel do rei virava lei. E uma lei imutável. Não dava para voltar atrás, nem mesmo se o próprio rei quisesse. E é aí que o drama aperta de verdade. Uma lei é selada, só que ela não manda construir uma estrada ou cobrar um imposto novo. Não. A ordem é para aniquilar, para varrer do mapa, um povo inteiro que vivia dentro do império. O que a gente vai ver aqui é a história de como uma pessoa que tinha acabado de chegar ao poder se vê diante de uma escolha impossível. Ou ficava em silêncio para se proteger, ou partia para ação, sabendo que a morte era quase certa. A nossa história começa, curiosamente, não com alguém subindo ao poder, mas com uma queda. Tudo se inicia com o rei Assuero e uma demonstração de poder tão exagerada, tão extravagante, que acaba abrindo um buraco no coração do império. Pensa só, o rei dá um banquete para os seus nobres que dura 180 dias. E como se não bastasse, logo em seguida emenda mais 7 dias de festa para o povo da capital. É quase meio ano de celebração só para mostrar o quão esplêndido era o seu reino. No auge da festa, o rei, já bem animado pelo vinho, manda a rainha Vashti aparecer usando a coroa real para todo mundo ver como ela era bonita. Só que Vashti se recusa. Numa corte onde a obediência era absoluta, esse não foi uma bomba, um ato de desafio chocante. E o rei, claro, ficou furioso. Aí os conselheiros do rei entram em pânico. Eles pensam, e se a moda pega? E se outras mulheres resolverem desobedecer seus maridos? Então, para dar o exemplo, um decreto é selado e se torna irrevogável. Vashti perde o posto de rainha e é banida da presença do rei para sempre. O trono agora está vago. Com a queda de Vashti, começa uma busca por todo o império. A missão? Encontrar a mulher mais bela para ser a nova rainha. E é nesse momento que a nossa protagonista entra em cena. A gente conhece Esther, ou Edissa, que era seu nome hebraico. Ela é uma jovem judia, órfã, que vive na capital, Susa, e foi criada pelo primo Mardoqueu. A história destaca a beleza dela, mas o ponto mais crucial de sua identidade, sua origem, é mantido no mais absoluto segredo. Esther acaba sendo levada para o palácio junto com muitas outras jovens. Seguindo a orientação de Mardoqueu, ela não conta a ninguém que é judia, e ela acaba conquistando a simpatia de todo mundo, inclusive do próprio rei. Ele se encanta por ela mais do que por qualquer outra e a coroa rainha. E assim, uma jovem órfã judia agora ocupa o trono mais poderoso do império. Com Esther já como rainha, a história nos apresenta o antagonista, o grande vilão, um homem cuja arrogância e ódio vão dar início à grande crise que a gente vai acompanhar. O rei promove um homem chamado Amã a um cargo de altíssima honra, acima de todos os outros. A ordem era clara, todo mundo tinha que se curvar diante dele. Mas Mardoqueu, o primo de Esther, se recusa. Como judeu, ele só se curva a Deus. Essa recusa pública acende uma fúria incontrolável em Amã. E a vingança de Amã não era só contra Mardoqueu, não. Ele decide que vai exterminar todo o povo judeu. Ele vai até o rei, diz que os judeus são um povo desleal e consegue a permissão para aniquilá-los. Ele lança o Pur, que é uma espécie de sorteio para escolher a data. O decreto é selado com o anel do rei, se torna irrevogável e é espalhado por todo o império. A data do massacre está marcada. Quando a notícia do decreto se espalha, um luto terrível toma conta dos judeus. Mardoqueu consegue avisar Esther, e agora, o destino de todo um povo está literalmente nas mãos dela. Esther se vê num dilema terrível. Existia uma lei persa que condenava à morte qualquer pessoa que fosse até o rei sem ser chamada. E para piorar, fazia 30 dias que ele não a chamava. O risco pessoal dela era a morte imediata. O que estava em jogo era a sobrevivência de sua nação inteira. Mardoqueu manda uma mensagem poderosa para Esther. Ele avisa que nem a posição dela no palácio vai salvá-la. E aí, ele faz a pergunta que muda o rumo de tudo. Quem sabe se não foi para um momento como este que ela se tornou rainha? E Esther toma a sua decisão. Ela pede a Mardoqueu que reúna os judeus da capital para jejuarem por ela durante 3 dias. Depois disso, ela vai até o rei, mesmo que isso signifique quebrar a lei. A resolução dela é total. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela aceita o risco máximo pelo seu povo.
O que acontece a seguir é uma das viradas de roteiro mais espetaculares da literatura. Toda a tensão que foi construída até aqui começa a se desenrolar numa série de eventos cheios de ironia que mudam completamente o jogo. A queda de Amã começa de um jeito muito irônico. Numa noite em que o rei não consegue dormir, ele descobre que Mardoqueu já tinha salvado a vida dele e nunca foi recompensado. Na manhã seguinte, Amã chega todo pimpão para pedir a execução de Mardoqueu, mas antes que ele possa abrir a boca, o rei pergunta: "O que eu devo fazer para honrar um homem?" Amã, achando que era ele homenageado, descreve uma cerimônia super grandiosa, e aí o rei ordena que Amã faça exatamente aquilo para Mardoqueu. No segundo banquete que Esther oferece, ela finalmente abre o jogo, revela sua identidade e denuncia o plano de Amã. O rei fica possesso. E nesse exato momento, um servo comenta sobre a forca que Amã tinha preparado para Mardoqueu. Numa reviravolta poética, o rei ordena que Amã seja enforcado na mesmíssima forca que ele construiu para seu inimigo. Mas o perigo ainda não tinha passado. O decreto de Amã ainda estava valendo e, lembra? Era irrevogável. Então o rei dá seu anel a Esther e Mardoqueu para eles criarem um segundo decreto. Ele não cancela o primeiro, mas autoriza os judeus a se defenderem de quem os atacasse. Na prática, transforma um dia de massacre programado em um dia de autodefesa. No dia 13 de Adar, os judeus se defendem e vencem. O dia que era para ser de destruição se torna um dia de vitória. E para comemorar essa virada incrível, uma nova celebração é criada. Essa festa é chamada de Purim, que vem da palavra pur, que significa sorte. O nome é uma referência irônica à sorte que Amã lançou para escolher o dia do genocídio. É uma lembrança constante de como um destino que parecia selado foi completamente revertido. Mardoqueu e Esther, então, instituem que esses eventos devem ser lembrados para sempre, estabelecendo os dias de Purim como uma época de alegria, de banquetes e de caridade. Uma celebração para garantir que a história da salvação desse povo nunca seja esquecida. A história de Esther, no fim das contas, deixa uma pergunta que ecoa através dos séculos. Ela nos confronta com o poder da escolha de uma só pessoa diante de uma força esmagadora e nos faz pensar: como é que um único ato de coragem pode reescrever o futuro de incontáveis pessoas?